As atividades da parceria entre a Unesp e a Fundação Japão começaram com uma visita à área agrícola de pesquisas do Projeto Bambu, desenvolvido ao longo das últimas 2 décadas na universidade. No local, os representantes da entidade puderam conferir a plantação e o manejo, além de técnicas de pesquisa já desenvolvidas e outras em estudo. A Fundação Japão está no Brasil desde 1975 para estabelecer o intercâmbio cultural entre os 2 países. E a parceria com a Unesp, por meio do Projeto Bambu, tem como objetivos despertar o interesse para o manuseio da planta, a disseminação de técnicas artesanais, estimular a geração de emprego e a inclusão social. Na Fundação Japão também temos uma atividade para colaborar com universidades ou institutos internacionais, né, para solicitar alguns problemas comuns do mundo, né? Por exemplo, neste evento temos 2 objetivos. Um é como reactivizar comunidades, sobretudo rurais ou interiores, né? O segundo objetivo é, através deste debate, queremos fortalecer e criar os facilitadores jovens para fazer intercâmbio cultural em ambos países. Por ter essa preocupação com a sustentabilidade de comunidades rurais, o segundo ponto de visitas do grupo foi a Associação Agroecológica Viverde. Aqui, membros do assentamento Horto Aimorés se dedicam a diversas atividades usando o bambu, uma matéria-prima renovável e de rápido crescimento. Do galpão ao maquinário, passando pela capacitação dos associados, tudo é resultado dos projetos de extensão da Unesp, dedicados ao desenvolvimento de uma cadeia produtiva do bambu. O projeto se iniciou com a introdução de espécies na Unesp, que não tinha nenhuma, o acompanhamento do desenvolvimento dessas espécies, crescimento, adaptação, o número de diâmetro, o diâmetro, a quantidade de colmos, a altura, tal, adaptação. Depois a gente passou por uma fase de caracterização física e mecânica com os próprios colmos que nasceram, quer dizer, ver a resistência mecânica, ver se dá para fazer mobiliário, dá para construir e tal, né? E foi feito. Depois, na terceira fase, a gente começou a fazer produto, né? Fazer produtos artesanais, processados, laminado, construção, estrutura. E numa quarta etapa começamos a capacitar os alunos, né? Os alunos começaram a fazer produtos, né? Então essa capacitação de alunos, que com o tempo a gente expandiu isso para fora da Unesp. E então o que você está vendo aqui é um fruto de um projeto de extensão da Unesp, capacitando uma comunidade agrícola, né? Do assentamento rural, de modo que isso pudesse se expandir aqui, que são 320 famílias, e colocar um novo meio de renda, né? Um facilitador de renda aqui dentro da comunidade. Com a visita, a ideia é que surjam parcerias e sugestões para expandir as atividades realizadas. O projeto de extensão, ele capacitou tecnicamente aqui a comunidade. Eles são mais a parte de negócio, de produto, de colocar no mercado. Isso a gente, tecnicamente, nós capacitamos, mas essa parte, então isso talvez a Fundação ajude a encontrar saídas e ideias para desenvolver isso melhor, expandir isso aqui dentro e fazer isso virar um negócio em crescimento cada vez maior. Depois das visitas, é hora de aprimorar os conhecimentos sobre o bambu. E nada melhor do que trabalhar com ele. Neste laboratório da Unesp está sendo realizada uma oficina e os participantes estão aprendendo a confeccionar lanternas. O bambu utilizado foi colhido na plantação da Unesp. Já a técnica para a perfuração e colocação das luzes de LED é japonesa e já é bastante conhecida por lá. Ken Shimichiro, responsável pela oficina, explica que as lanternas de bambu, conhecidas como takiakari, são feitas com a perfuração de orifícios no bambu, como mostram as fotos, para iluminá-los por dentro e para trazer encantamento. Ele diz que no Japão estão sendo realizados festivais organizados por comunidades locais. E com este workshop, ele deseja que o takiakari também faça parte da cultura no Brasil. O Flávio é designer e desenvolveu pesquisas com bambu no mestrado e no doutorado. Veio à oficina em busca de novas formas de manusear a planta e gostou do que aprendeu por aqui.
eles desenvolvem um croquis, um esboço feito no computador, só que serve de base para ser colado sobre o bambu e depois ser aplicado, ser processado. Com as brocas, já especificam o tamanho da broca, a localização, então diminui a margem de erro durante o processo de execução. Isso eu achei bem interessante, foi uma novidade para mim, porque antes eu desenhava à mão para depois executar. Já a Carmen é o exemplo do que a Fundação Japão deseja, a formação de facilitadores. Ela decidiu aprender a fazer as lanternas para poder compartilhar a técnica. O meu marido, ele é presidente da Associação Nipo e pela, como a gente também está assim, contribuindo com o evento e também por participar da Tenrikyo, e lá tem uma associação que chama Shonenkai, que é a associação voltada para as crianças, que a gente faz muitas atividades com eles. Então, o pessoal do Shonenkai pediu para que eu viesse até aqui para aprender, para levar para fazer atividade com as crianças, durante o ano, Quando a gente recebeu essa proposta, a gente gostou da ideia, do desenvolvimento das lanternas, que apesar de um processo relativamente braçal, é um processo simples, não exige muito nível técnico. Então a gente resolveu fazer esse link entre a Fundação Japão, a Nipo aqui de Bauru, a Unesp, e trazer o pessoal do assentamento também, para passar essa técnica para eles, não só a técnica prática, mas a cultura do Japão, é algo bem tradicional deles lá. Então essa dinâmica está sendo bem legal, eles estão aprendendo aí parte técnica simples, mas já estão conseguindo qualificar a mão de obra. Para este pesquisador que investiga a cultura do bambu, só há benefícios no uso e na disseminação da planta. O bambu tem sido usado no cotidiano das pessoas não somente no Japão, mas no Brasil e no mundo. O bambu enriqueceu a vida das pessoas, mas atualmente foi esquecido por elas. No caso do Brasil, escutei que ainda é usado por alguns indígenas em seu dia a dia, mas na vida urbana já não se usa mais. Temos aqui projetos com bambu e muitas florestas de bambu nativas, por isso é importante usar mais efetivamente. Assim será bom para o planeta e para o meio ambiente.